Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é válida uma doação feita de forma disfarçada, simulada de empréstimo, mesmo que não exista escritura pública ou contrato escrito. O caso analisado envolvia um homem que tentou impedir a ex-esposa de vender uma fazenda comprada com dinheiro que, segundo ele, teria sido emprestado por ele durante o casamento. A união era sob regime de separação de bens. Após o divórcio, a mulher vendeu a fazenda, o que motivou o homem a cobrar o suposto valor emprestado. Porém, tanto a primeira instância quanto o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceram que não houve empréstimo, mas uma doação disfarçada para evitar impostos e formalidades legais. No STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, observou que os documentos do casal mostravam que o valor foi, na verdade, uma doação disfarçada de empréstimo nas declarações de imposto de renda elaboradas apenas pelo ex-marido. Como ficou claro que a esposa não participou diretamente da simulação e sempre tratou o valor como doação, o colegiado da terceira turma entendeu que o recurso do ex-marido não tinha fundamento. A ministra afirmou que, mesmo sem seguir as regras formais de uma doação, como escritura pública, não se pode anular o ato se ficar comprovado que foi feita por vontade própria e sem intenção de receber o valor de volta. Ela concluiu que exigir a formalidade prevista em lei acabaria protegendo quem tentou enganar o fisco e prejudicaria terceiros de boa-fé. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível impugnar o valor da causa nas contrarrazões à apelação quando a parte não teve chance de fazer isso na primeira instância. Nessa situação não se aplica a preclusão, que é a perda do direito de se manifestar por não ter feito isso no momento adequado. O caso analisado envolveu uma ação para anular testamento. O juiz extinguiu o processo logo no início, com decisão de mérito, por entender que o prazo legal já havia passado. Foram quase 8 anos entre o registro do testamento e o início da ação. A testadora só entrou no processo durante a fase de apelação. Ao apresentar contrarrazões, ela aproveitou para impugnar o valor da causa. No entanto, o Tribunal de Justiça do Ceará rejeitou a impugnação, entendendo que ela deveria ter sido feita no momento da apelação adesiva. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso. O relator, ministro Moura Ribeiro, explicou que o valor da causa é obrigatório na petição inicial e tanto o juiz quanto a parte contrária podem questioná-lo. Em geral, essa impugnação deve ser feita na contestação, mas como a testadora não participou da primeira fase do processo, não teve essa oportunidade. Segundo o ministro, como o processo foi encerrado antes da formação completa da relação jurídica, ou seja, antes de a testadora se manifestar, a primeira chance real que ela teve de se defender foi nas contrarrazões. Por isso, essa manifestação teve valor de contestação. O ministro também afirmou que não era necessário apresentar a apelação adesiva, pois isso só se aplica quando há sucumbência recíproca, ou seja, derrota parcial das partes, o que não ocorreu no caso. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu por maioria que, quando a quantidade de droga apreendida for ínfima, é desproporcional aumentar a pena base no crime de tráfico apenas com base na natureza do entorpecente. Essa decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1262. Isso significa que ele vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. O caso que representou a questão foi um recurso da Defensoria Pública do Paraná, que contestou o aumento de pena motivado unicamente pelo tipo de droga, apesar de se tratar de pequena quantidade. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, afirmou que a majoração da pena exige fundamentação concreta e não pode se basear em argumentos vagos ou genéricos. Segundo o ministro, o legislador já considerou o potencial lesivo de pequenas quantidades ao fixar a pena mínima para o tráfico e uma nova penalização com base nisso configuraria dupla valoração. Ele afirmou que a jurisprudência do STJ já reconhece como ilegal a elevação da pena base em casos de ínfima quantidade, independentemente da substância.
O relator reforçou que a natureza da droga, por mais nociva que seja, perde impacto quando a quantidade apreendida é muito pequena, tornando injustificável a punição mais severa. Assim, a simples apreensão de pequena quantidade não pode justificar por si só o aumento da pena base, sob risco de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.